Você já se perguntou qual foi a maior luta da carreira de Muhammad Ali? Esqueça Sonny Liston, Joe Frazier ou George Foreman. Essas foram lutas inesquecíveis, mas nenhuma se compara ao dia em que ele lutou contra o Superman. Olá, eu me chamo Alan, eu sou publicitário esportivo e eu quero embarcar com você na história do boxe. Quando o Superman ainda usava a cueca por cima da calça, a DC Comics fez esse quadrinho maravilhoso, marcada pelo embate entre Superman e Muhammad Ali. A ideia, claro, só podia ter vindo de Don King, um grande promotor que estava na ativa e tinha ascendido por conta de algumas lutas e alguns eventos que ele tinha promovido com Ali. Ele entrou nos estúdios da DC Comics e levou a ideia do grande embate entre as duas figuras de maior apelo popular da época. Criada em 1978, essa é uma edição única, feita para homenagear Muhammad Ali com supervisão do próprio Muhammad Ali. Em uma ideia simplesmente genial. Quer saber quem ganhou essa luta? Pois eu vou te contar a história toda em detalhes agora. Então vamos aqui para a história de Muhammad Ali vs Superman, ou Superman vs Muhammad Ali. Desse quadrinho, cara, o traço desse quadrinho tá muito bonito. Eu, particularmente, eu gosto muito de quadrinho. Não sou um fã tão fervoroso assim, eu não acompanho tanto, mas eu gosto muito dos traços dos quadrinhos e esse quadrinho especial tá muito bem feito. E aqui a gente começa com a apresentação dos dois, né? No canto azul, usando calções brancos de Louisville, Kentucky, um verdadeiro gênio dos ringues e ídolo do povo, Muhammad Ali. E no canto vermelho, trajando capa e colante azul do planeta Krypton, Kal-El, lutando como Superman, também ídolo do povo. E o grande prêmio vai ser o nosso planeta Terra. Aqui a gente começa a história com Clark Kent, Jimmy Olsen e Lois Lane pelas ruas de Metrópolis procurando alguém. Jimmy falou que tinha uma fonte confiável que disse que tinha uma pessoa muito influente naquela região. E aí logo a gente vê que essa pessoa era nada mais nada menos do que Muhammad Ali. E aqui nós temos Muhammad Ali daquele jeito bem provocativo, dizendo que ele é um atleta nato, que ele é ótimo no basquete, mas que no boxe ele é invencível. Enquanto eles conversam sobre uma entrevista exclusiva, aparece ali do nada um alienígena. E aí a Lois tenta fazer uma entrevista, mas o alienígena é um cara meio estúpido, então acaba empurrando ela, dizendo para se afastar. Ali fica pistola com aquilo, tenta tirar satisfação e acaba pegando uma porrada. Óbvio que ele não deixa barato e já dá um diretaço de esquerda. E aí o Clark diz que tá se borrando de medo e acaba indo procurar as autoridades. Mas, na verdade, ele vai averiguar para ver se o perigo, ou o nível de perigo que esses alienígenas têm. Ele vai até o espaço e percebe que a ameaça é muito maior do que a gente imagina. E aqui o alienígena fala que ele é de uma raça chamada Skrulls, que viaja pela galáxia procurando alguns planetas que podem ser uma ameaça para eles. E aqui ele diz que, pelo que ele sabe, o Muhammad Ali é considerado um dos melhores. E aí ele propõe fazer um desafio, o campeão da Terra contra o campeão dos Skrulls. Ali diz que não está muito interessado, e nesse momento aparece o Superman perguntando por que tem toda aquela tropa de alienígenas lá fora. Ele diz que é porque ele acha a Terra uma ameaça bélica para o planeta deles. E é por isso que eles querem mostrar que o campeão deles é superior ao campeão da Terra. E nesse momento ele mexe com o ego de Ali, que diz ali que ele é o melhor, ele já derrotou vários e que ele não concorda em lutar, mas ele com certeza é superior a esse campeão. E aqui o Superman começa a falar que, na verdade, ele seria a escolha óbvia, porque apesar do Muhammad Ali ser o melhor, ele é só um humano. E o Superman, ele tem poderes sobre-humanos. Então ele seria a escolha óbvia para representar a Terra. E ele pode fazer isso porque ele recebeu a cidadania da Terra através do Conselho da ONU. Eles estão ali discutindo até que eles param e percebem, epa, peraí, a gente está discutindo aqui, mas quem é o inimigo é ele, não a gente aqui. E aí o Scrooge diz que ele tem uma razão para eles aceitarem a luta. Nesse momento é acionado 2 torpedos para a Terra e nós temos uma grande cena desse quadrinho, que é o Superman tentando conter os 2 torpedos. O interessante aqui é que a gente consegue ver uma coisa que a gente não vê nos filmes. Ele consegue ser muito inventivo e não precisa usar só a força física para lidar com os problemas. Ele também é muito inteligente. Com isso, ele consegue desviar os torpedos para o mar, mas depois ele tem que conter o tsunami que é o resultado desse torpedo. E aqui nós temos uma cena que é força bruta total. O tsunami para só com a força bruta. E antes de eu continuar a história dos quadrinhos, eu quero te dizer que se você é um atleta ou um treinador, ou então um dono de uma academia e quer aprender a se divulgar melhor, eu te convido a conhecer o meu curso 100% online.
Vou deixar o link aqui na descrição. Enquanto isso acontece, os alienígenas estão ali observando todo o passo a passo do Superman. E eles entendem que o Super ele é uma ameaça real. Ele tem tanta força que ele precisa ser contido. Enviam mais 2 torpedos para uma área que está ali inabitada. Mais um grande traço desse quadrinho aqui. E a partir disso, o Superman entende que a ameaça é real. Então, eles resolvem aceitar o desafio. Mas agora, qual dos dois seria o campeão que iria enfrentar o campeão dos Skrulls? E é isso que vai ser resolvido na luta. Os dois vão se enfrentar para ver quem é que vai enfrentar o campeão Skrull. E nesse momento nós vemos Superman levando Muhammad Ali até a Fortaleza da Solidão. Mais algumas boas cenas por aqui. E o Superman cria um ringue dentro da fortaleza para que eles possam treinar em um lugar específico, que o tempo passa um pouquinho mais devagar. Eu não contei para vocês, mas o prazo deles de preparação era 24 horas. E como é pouco tempo, o Superman levou Muhammad Ali para a fortaleza, para esse lugar onde o tempo passa mais devagar e as horas rendem dias. Aqui ele fala que 24 horas é como se fossem 2 meses ali. Então eles conseguem treinar muito mais tranquilo. E o detalhe é que aqui ele tem um dispositivo que anula o sol amarelo, ou seja, o Superman consegue treinar sem poderes. Aí nós temos uma outra grande cena desse quadrinho, que é o Ali ensinando as técnicas de boxe pro Superman. E claro, falando um pouquinho das experiências dele no ringue. Eu não sei se vocês conseguem ver o meu cenário, mas eu tenho aqui um cartaz da Ring Magazine do Rock Marciano. E bem aqui do outro lado eu tenho um cartaz com alguns movimentos do Rock. Se não fossem esses cartazes, eu com certeza ia colocar esse aqui do Muhammad Ali. Porque os traços são muito bons. E é um grande momento também porque ele consegue mostrar de maneira mais simples a complexidade do boxe e das suas técnicas. Tanto que o Superman fala, eu admito, eu nunca imaginei que houvesse tanta estratégia aqui no boxe. É mais do que enfiar os punhos no rosto. Mas como a alegria de pobre dura pouco, o Imperador descobre que o Superman conseguiu burlar a regra das 24 horas e ordena que vão buscar os dois. Então enquanto eles estão treinando ali, aparecem os robôs para buscar. Em uma outra cena interessante em que eles conseguem derrotar os robôs, mas no final eles acabam dando o braço a torcer e indo até a luta. E aqui eles falam que já tinha passado 2 semanas do treinamento, muito mais do que o prazo de 24 horas, e que por conta disso a luta vai acontecer naquele momento. Aí ele explica que aquele planeta, aquela nave está ali próximo do Sol Vermelho, ou seja, o Superman está sem poderes nesse momento. E eis que aparece o grande Hunya, que é o campeão Skrull. É apresentado aos heróis enquanto o Imperador tá falando da soberania e do poder de fogo, do ataque, da força bruta de Hunya. Tá lá o Muhammad Ali se espreguiçando e dizendo, isso aqui não me impressiona. Um jeito bem característico, inclusive. Tão entediado quanto eu, Super, não podia estar mais do que isso. Acho ele engraçadinho. Que insolência! O chefão perdeu as estribeiras. Você fez aquilo de propósito? Mas é claro, às vezes metade da luta tá ganha antes mesmo de botar as luvas. E não tem coisa mais Muhammad Ali do que isso. E aí a galáxia toda começa a se reunir para ver essa grande apresentação, esse grande espetáculo que vão ser essas 2 lutas. Vai ter primeiro a luta preliminar do Superman e o Muhammad Ali, e depois vai ter a luta do Hunya contra o ganhador. A galáxia inteira tá em peso ali para tentar observar. E não só os espectadores, mas tem uma grande cabine de imprensa ali para transmitir para todo o universo esse evento. E aí nós temos a grande luta preliminar, entrando no estádio com seus treinadores de última hora, O.J. White, da equipe olímpica dos Estados Unidos, e Perry White. E aqui o próprio Perry White diz que ele já foi campeão dos Golden Gloves. E logo em seguida vem ele, Muhammad Ali, o grande campeão do povo. E junto dele, Angelo Dundee, o seu treinador, o empresário Herbert Mohamed e por fim o seu assistente Bundini Brown. Detalhe aqui é que o Superman tá com os trajes dele para que os alienígenas consigam reconhecer e distinguir um do outro, porque para os alienígenas o ser humano é tudo igual. Então começa a luta. Aqui eles se preparam, a gente consegue ver o Superman aqui se saindo um pouco, dando alguns bons golpes, mas sem poderes o Superman não consegue muito contra Muhammad Ali. Isso aqui me lembrou um pouquinho o Fight Music Show, onde a gente coloca uma grande estrela contra um boxeador profissional. E é esse o resultado
resultado. É um verdadeiro massacre. E aqui nós temos a Lois falando que eles precisam parar a luta, senão o Superman vai ser morto. E continua. Peia pra 10, o Superman conseguiu pegar sozinho. Todo mundo torcendo pra que ele caísse, até que o Ali para e simplesmente dá as costas. Nesse momento a gente consegue ver o Superman caindo. Em um outro momento incrível desse quadrinho aqui. Superman derrotado, cercado por alienígenas enquanto Ali tá ali protegendo ele. Tá, vamos passar um pouquinho aqui. Ele começa a perguntar cadê o Muhammad Ali, por que ele foi atrás do perdedor. E aí nós temos o Superman numa câmara de oxigênio, né, uma tenda de oxigênio, e falam que ele precisa voltar pra Terra, porque ali ele vai acabar morrendo. E agora a esperança é tudo o que resta por um homem que é quase como um pai, quase aquele que pode fazer uma mulher se sentir completa, quase maior dos heróis aos olhos de alguém que já encontrou todos os maiores, quase o único homem para quem ninguém se importaria de perder, quase o único que poderia salvar a Terra e provavelmente o universo da tirania, o Superman. E nesse momento o perdedor parte na nave indo para a Terra. Agora nós temos a luta principal, Hanya versus Muhammad Ali. Jimmy faz um discurso sobre por que nós estamos vendo essa luta, ou melhor, porque cada pessoa comum, cada líder da Terra e cada líder da galáxia tá vendo essa luta. E diz que é por conta do instinto de sobrevivência. É basicamente um discurso contra a tirania, mostrando que a Terra só tá tentando se proteger e dando esse exemplo pro mundo, mostrando que é possível sobreviver sim. Então, pouco antes da luta aparece o espírito da justiça, a chamada Palas Atenas, dizendo que vai intervir pela luta e tentar dar um resultado justo para ela. Enquanto eles conversam, o líder Scrooge diz para Muhammad Ali adivinhar em qual luta ele vai cair, ou então em qual luta o adversário vai cair. Qual é a previsão de Ali para essa luta? E diz que se ele não prever, ou então se ele errar a previsão, ele vai reduzir a Terra a rochas, a pó, vai reduzir a quase nada. Então ele prevê, Hanya vai cair no quarto assalto. E ele não vai só nocautear, ele vai destruir, esmagar. Todos dessa luta vão dizer que Muhammad Ali é o maior de todos os tempos e do espaço. Uma típica luta extraterrestre. Enquanto isso está acontecendo, Bundini Brown tá ali pelos corredores nocauteando alguns guardas. E ele tá empenhado a acabar com todo mundo. Tá procurando alguma coisa que a gente ainda não sabe muito bem. E a luta começa. Ali tenta acertar, mas não é muito efetivo e pega o primeiro soco. De cara o protetor cai, mostrando que a força de Hanya é muito superior. Aí começa o sufoco. Ali começa a pegar um aperto, ele começa a sentir os golpes e todo mundo achando que ele vai cair a qualquer momento. Mas foi salvo pelo gongo. E o ditador aqui acreditando que Ali não vai aguentar os próximos 3 minutos. Corta de novo para Bundini nocauteando mais algumas pessoas. Até que ele encontra a torre de comando, derruba mais algumas pessoas e a gente entende que não era o Bundini, era o Superman. E ele encontra o comunicador e dá uma ordem para as naves darem meia volta. Mas ele continua andando pelo complexo, por hora ele conseguiu ganhar um tempo. Agora as naves não estão apontadas para a Terra e a gente tem um tempinho a mais para poder agir. Ele continuou andando até que ele encontrou o piloto daquela nave. Corta pro momento da luta. Corta pro momento da luta onde Ali continua tomando uma surra. E caiu a primeira vez com a contagem. Mas Ali é raçudo, então ele levantou e continuou batendo. Até o final desse round. E durante esse intervalo, o Imperador Hathor resolve fazer uma proposta. Se os líderes se renderem, ele não vai acabar com a Terra. Só vai escravizar todo mundo. E como ele já viu que Ali vai perder, ele diz que não tem mais nenhuma alternativa para isso. E aí nós temos o Ali pistola. Falou de escravidão, escravizar o povo. Pronto, isso aqui é muito Muhammad Ali. Nós temos as grandes causas, as causas para um povo mais livre que Ali conseguia defender. No caso, ele falava muito do povo negro, né? Da população negra dos Estados Unidos. Mas aqui, como tá um contexto mundial, ele quer que todo mundo seja livre. Viva num mundo livre. E se ele precisar acabar com essa luta para evitar a escravidão, é isso que ele vai fazer. E agora o jogo vira. Ele começa a acertar mais o Hanya e começa a dominar um pouco mais a luta a partir desse assalto. Surpreso, o líder percebe que tem uma chance, mesmo mínima,
existe essa chance, mas para garantir, ele vai acionar a destruição da Terra. Só que nesse momento as naves estão voltando e ele exige que as naves deem meia volta e destruam a Terra. E é isso que elas fazem. Mas enquanto elas estão a caminho, aparece o Superman novamente em uma outra grande cena desse quadrinho. Motores de arranque impulsionam a espaçonave experimental para longe do Sol Vermelho. Escolhida por sua ultra velocidade, ela transporta velozmente sua preciosa carga para longe da influência desse Sol. Ao que sua carga, um filho de Krypton sente um vagalhão de força sobre-humana através da estrutura. Força que irrompe em poder incandescente e que lhe conferiu o título de Homem de Aço. Nesse momento, o Superman vai atrás das naves e começa a destruição. Começa destruindo o campo de força das naves e a partir daí ele começa a brincar. Ou nem tanto. Volta pra luta, tá ali dominando novamente a luta, até que ele arremessa a Rúnia pra fora do ringue. E eu quero saber quem é que permite um atleta lutar com uma arma na cintura. E que fique claro que eu não conheço nenhuma organização que permite isso. E de uma vez só o universo vai à loucura. Terra foi salva. Mas não, o Imperador aparece dizendo que nada disso valeu. E por isso ele vai atacar a Terra. Mas enquanto ele tá ameaçando todo mundo, o Superman aparece no plano de fundo, acabando com todas as naves. E aí o Ali fala, bem, dessa vez a luta é com você. E ele tá aqui dando tudo de si, levando alguns golpes, porque ele também não tá como invulnerável aqui, né? Mas tem mais uma sequência de quadrinhos muito bons e muito bem desenhados. No final das contas, ele consegue derrotar todas as naves, mas ele tá morto ali, jogado no espaço. E o Imperador, se valendo disso, diz que vai atacar todo mundo, porque agora a grande ameaça dos Skrulls tá ali, indefeso. E aí, nesse momento, o Rúnia se volta contra o Imperador e mostra que ninguém mais vai obedecer às ordens dele. Ele conseguiu ver que, na verdade, o Imperador tava usando algumas desculpas para fazer com que o planeta atacasse e destruísse outros planetas. E que isso não ia mais acontecer. E o Superman acorda com todo mundo em volta dele. E ele diz que a surpresa maior foi ver o Rania ali. E ele explica que na verdade o Imperador tinha enganado todo mundo, mas que o erro dele foi ter feito essa luta. Porque ele viu a maneira como os humanos eram e ele percebeu que na verdade quem estava sendo o vilão dessa história eram eles. Ou seja, o que ganhou essa disputa foi o jogo limpo. E todos eles firmam uma aliança e encerram essa disputa por aqui. Então nós encerramos essa história com um aperto de mão dos dois, um reconhecendo a superioridade do outro e dizendo que os dois são super. Assim acaba Ali vs Superman, mas tem mais uma curiosidade interessante aqui. Tá vendo essa capa aqui? Além de ser uma capa maravilhosa, ela foi feita pensada em vários artistas. Cada artista tem um lugar específico nessa capa. São 172 nomes, deixando a sua marca nessa história. Além disso, nós temos aqui os esboços desse quadrinho, que é muito legal de ver. E é muito bom ver como ela conseguiu ganhar forma e como ela conseguiu ser contada. Cada detalhe, e esse rascunho deve ser bem valioso até. Não só por questão financeira, mas pela história em si. Assim, sendo crítico, essa não é uma história tão genial assim. O roteiro você não pode dizer que é dos melhores, tem muita conveniência ali, mas ela é uma homenagem. Então ela serve para esse papel, ela serve esse propósito e ela foi muito bem feita. Apesar da conveniência, a gente consegue entender que a história conseguiu valorizar o melhor dos dois mundos. E, cara, eu não vejo um outro atleta hoje que teria uma história tão boa para contar ou que seria uma figura tão icônica quanto Superman e o Muhammad Ali para ficar numa mesma história. E você? Você concorda comigo ou acha que tem algum outro atleta, algum outro boxeador que poderia fazer uma nova versão? Conta aqui pra mim nos comentários. E se você tá aí e quer saber um pouco mais da história do boxe, vem comigo conhecer a história das luvas de boxe. Ou então, se você gosta de alguma coisa um pouco mais fantasiosa, vem comigo aqui nesse outro card conhecer como seria o embate entre Eder Joffrey e Naoya Inoue. E, claro, não esquece de me seguir para mais conteúdos como esse.